Olá pessoal, meu nome é Larissa e no vídeo de hoje nós falaremos sobre a mais famosa equação da física, quiçá da ciência, E igual a mc ao quadrado. Já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Agora nós temos também área de membros, disponível para você que pode e quer contribuir com a melhoria do canal. Além, claro, das vantagens de ser um super fã. Me segue também lá no Instagram, no @bariogênese. A equação E igual a mc ao quadrado, obtida por Albert Einstein em 1905, é sem sombra de dúvidas a mais conhecida da física. Com base nela, podemos compreender muitos fenômenos, incluindo processos atômicos. A equivalência entre massa e energia explica, por exemplo, a geração de energia nas usinas nucleares, pelo processo de fissão nuclear. Essa equação, aparentemente simples, possui profundas implicações. E para conseguirmos entendê-la, precisamos compreender cada termo que a compõe. Vamos começar pela massa, que é um dos conceitos mais fundamentais da física. Na mecânica clássica, a massa está geralmente relacionada com a quantidade de matéria de um corpo, associada às propriedades de inércia e atratividade. Esse primeiro conceito, introduzido por Isaac Newton no século XVII, foi relacionado com as noções de força, quantidade de movimento e aceleração. A segunda lei do movimento de Newton caracteriza uma propriedade intrínseca da matéria, denominada massa inercial. Ela representa a natureza da matéria em conservar o seu movimento natural com velocidade constante. Ou seja, quanto mais massa inercial um corpo tem, mais difícil é para movimentá-lo, fazê-lo parar ou mudar a direção do movimento. Essa propriedade é de fácil compreensão analisando os eventos do nosso próprio dia a dia. É muito mais fácil movimentar um carrinho de supermercado do que o seu carro que amanheceu com a bateria arriada na garagem. Além disso, Newton atribuiu à matéria a propriedade de atrair outras porções de matéria na lei da gravitação universal. A massa gravitacional representa, portanto, essa natureza da matéria de atrair outro corpo que também possua massa gravitacional. Embora essas duas características da matéria representem propriedades diferentes, a igualdade entre massa inercial e gravitacional foi percebida ainda por Newton, levando-se em consideração argumentos experimentais. Corpos pesados descem para a Terra de alturas iguais em tempos iguais. Mais tarde, essa igualdade foi justificada teoricamente através do princípio da equivalência formulado em 1907, que se tornaria a base para o desenvolvimento da teoria da relatividade geral. Já a energia é um conceito mais complicado de se perceber intuitivamente. No nosso cotidiano, usamos a palavra energia em diferentes situações. Por exemplo, quando acontece uma tempestade, nossa casa fica sem energia, ou quando estamos cansados e sem energia. Mas essas definições que usamos diariamente não possuem a mesma definição como grandeza física. A etimologia da palavra tem origem no grego e significa trabalho. Também nesse caso, a palavra trabalho não significa exatamente o mesmo conceito empregado no nosso dia a dia. Ou seja, qualquer atividade que envolva esforço físico ou intelectual. Na física, para que haja trabalho, uma força deve atuar sobre um corpo e o ponto em que a força é aplicada deve se deslocar. Por exemplo, quando empurramos aquele mesmo carrinho de supermercado. A força aplicada provocou um deslocamento do carrinho na mesma direção da força, realizando o trabalho. A energia está usualmente associada à capacidade de um sistema físico realizar trabalho sobre outro. Na física, existem diferentes formas de manifestação de energia. A energia cinética do carrinho de supermercado em movimento, por exemplo, está relacionada à sua velocidade e também depende da sua massa.
O trabalho realizado pela força que atua sobre o carrinho é igual à variação da energia cinética do carrinho. Outra forma de energia está associada ao campo gravitacional. A energia potencial mede a quantidade de energia atribuída a um corpo de certa massa que se encontra a uma determinada altura com relação ao chão. O interessante é que um tipo de energia pode ser transformado em outro tipo de energia. Ela também pode ser transferida, mas nunca criada ou destruída. Por exemplo, se alguém esbarrar no livro e ele cair da estante, a sua energia potencial vai reduzindo à medida que ele vai perdendo altura. Durante a descida, o livro transforma essa energia potencial em energia cinética, que é a energia de movimento. Sendo que ao final desse movimento de queda, a energia cinética pode ser transformada em energia térmica, devido ao contato do livro com o chão. Em 1905, Einstein publicou o artigo sobre a teoria da relatividade especial, estabelecendo os seguintes postulados. As leis físicas devem ser as mesmas em quaisquer referenciais inerciais. A velocidade da luz é constante no vácuo, ou seja, independente do movimento da fonte emissora. A partir desses postulados, uma série de consequências novas na física foram deduzidas, incluindo a equação E igual a mc², onde c é a velocidade da luz. O ponto crucial dessa equação é que, mesmo em repouso, uma partícula possui energia associada à sua massa. Graças aos estudos de cientistas como Enrico Fermi e Lisa Meitner, tornou-se possível comprovar as previsões de Einstein. Na fissão nuclear, um núcleo de átomo de urânio se divide em núcleos atômicos de tamanhos menores e também em outras partículas, como nêutrons. Essa diferença de massa convertida em energia é apenas 1/10 de 1% de massa. Contudo, em uma reação em cadeia desse tipo, uma tremenda quantidade de energia é liberada. Isso porque essa pequena fração de massa é convertida em uma quantidade enorme de energia, devido ao fator multiplicativo de c². Lembrando que c, a velocidade da luz, é extremamente grande, da ordem de 300.000 km por segundo. Por exemplo, se pudéssemos converter totalmente 1 grama de matéria, cerca de aproximadamente 20 gotinhas de água, em energia elétrica, teríamos energia suficiente para alimentar uma lâmpada de 100 watts por 30.000 anos aproximadamente. Resumindo, podemos dizer que energia e massa são dois nomes diferentes para designar basicamente a mesma coisa. Pense, por exemplo, naquilo que conhecemos por H2O. Quando está no estado sólido, chamamos de gelo, no estado líquido, de água. Para encerrar esse vídeo, deixo para vocês a pergunta de Einstein no título do seu artigo de 1905. A inércia de um corpo depende do seu conteúdo energético? Baseado nas informações de hoje, deixe aí nos comentários as suas conclusões. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, não deixem de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com os amigos e acionar o sininho para não perder nada. Ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, tchau!